Então, se você está aqui no spin-off falando sobre polímeros, é porque vocês estão vindo do vídeo principal, ou senão vocês estão vindo de recursos do YouTube. Mas eu sou a professora Tati e sejam bem-vindos. E para poder falar um pouquinho a respeito da degradação dos polímeros, que foi abordado um pouquinho no episódio principal, falando sobre a análise do Big Bang Theory ligado ao episódio 14, a aproximação de Einstein. Então, a gente vai falar aqui agora sobre os polímeros. Aquela partezinha que o Sheldon tá no restaurante, trabalhando na fábrica do cheesecake, e comenta com a Penny que teve uma epifania da degradação dos polímeros. Um momento atrás, eu tive uma pequena epifania a respeito do fenômeno da degradação dos polímeros enquanto eu raspava um nacho grudado no prato. E aí, no caso, até no vídeo 1, que vocês não viram, pode ir lá, retornar para poder dar uma olhadinha como foi essa observação. Ele teve essa epifania e lá eu falei com respeito por que ele possivelmente pode ter falado sobre essa epifania. Aí ele fez essas duas coisas, ó. Até anotei aqui para poder não perder, para não esquecer. A estrutura repetitiva que ambos, ao seu modo, possuem, porque tem essas repetições, mas cada um do seu modo. E a segunda é porque, por ter mencionado a palavra degradação, ele pode ter feito um paralelo entre o que separa as ligações dos polímeros com a ligação dos grafenos no grafite. Então, ele poderia estar querendo separar mentalmente lá o grafeno do grafite, e aí se deparou com a lembrança dos polímeros, até porque, pelo fato tanto os polímeros, tanto o grafeno, eles serem compostos por carbonos, mas cada um, a gente não pode misturar as estações, porque polímeros, eles são substâncias orgânicas, já o grafeno não é, embora sendo carbono, não é orgânico, então a gente não pode misturar as estações, embora tenha aí suas semelhanças, pela presença do carbono, mas só até aí só, a gente não pode misturar as estações. Mas aí o Sheldon quis, fazendo essa perspectiva, mas é aquele negócio, aquela história da quebra-cabeça lá, a gente está tentando montar aquelas pecinhas pequenininhas, que as pecinhas são tão parecidas que parecem que é aquela, mas acaba no final não sendo aquela pecinha, e aí a gente tem que tirar e colocar a peça exata do quebra-cabeça, e foi o que aconteceu aqui no caso do Sheldon com respeito aos polímeros e o grafeno. Então vamos lá então, agora no nosso spin-off, falar com respeito à primeira parte, né, da suposição dele ter pensado nisso, né, a estrutura repetitiva que ambos possuem, que eu falei bem por alto, dos meros, né, que os polímeros são vários meros. Para as pessoas que têm mais intimidade com a química, vão entender isso bem, vai tirar isso de letra com respeito à parte dos polímeros. Eles se repetem, são estruturas que se repetem. Eles são estruturas mínimas, que eu até dei o exemplo do etileno, que é bem simplesinho para a gente poder entender. E vai se repete por ligações. Essas ligações são ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas são ligações que se dão entre moléculas. Elas não são ligações que se ligam a outras moléculas. Então, embora sendo várias unidades, elas são unidades sim ligadas, mas são ligadas ainda por ligações covalentes, ou seja, ligações intramoleculares. E já no caso do grafeno, lá no grafite, é como se fosse uma casinha de abelha, que se repete essa estrutura hexagonal. Aí essas casinhas de abelha, diferente do que acontece nos polímeros, elas são germinadas. Enquanto que os polímeros ficam lá, né, separadinho por uma ligação, como fossem os murinhos, já o hexágono lá do grafeno, eles se repetem. Você vê que é um padrão que é sempre o mesmo. Padrão hexagonal, parecendo uma casinha de abelha. Ele fica um do lado do outro, aquela colmeia de abelha, casinha de abelha, ó. Colmeia de abelha, que fica assim, uma do ladinho da outra. Então, também podemos dizer que é uma repetição também, mas é a repetição da geometria. O carbono está se repetindo porque só tem carbono mesmo, então vai se repetir de qualquer jeito. Mas essa aí não é a questão é a repetição mesmo da estrutura hexagonal. Essa é a questão que se dá da repetição que ambos têm a seu modo. Vai ser grafeno, vai ser de um jeito, o polímero vai ser de outro. De repente, o Sheldon estava assim, pensando um pouco a respeito disso. Mas no caso aqui tem outra possibilidade, a possibilidade 2. Por que ele pensou na degradação do polímero? De repente, aí já vai pegar mais pelo lado da parte de ligações. Lá eu falei muito da parte de repetição, agora a gente vai falar da parte de ligações. Aqui
tanto que ele falou da parte da degradação. Naturalmente deve ter feito uma associação, por quê? Porque no caso dos polímeros, eles têm a ligação entre seus meros, as unidades lá químicas, são feitas ligações covalentes, aquelas ligações que são entre moléculas. Embora elas sejam unidades, mas são unidades que se ligam por ligações covalentes. E já no caso do grafeno, no grafite, porque vários grafenos, então lembrando a nossa redinha aqui, quando ele for se juntando, vai ficar uma por cima da outra, que acontece dobrado. Esse ligamento entre um e outro, essa camadinha, entre uma camadinha e outra, ela vai se dar através da força de Van der Waals. Nesse caso aqui, é uma ligação intermolecular. Olha a diferença, ligação intermolecular no grafeno. Polímeros, ligação covalente. Nesse caso aqui, embora sendo várias unidades, ainda são ligações intramoleculares e no grafeno são ligações intermoleculares. Mas olha só que interessante, ele ainda tem essa, por mais que seja facinho, assim, por assim dizer, essa separação, porque a força de Van der Waals não é uma força assim intermolecular muito forte, mas a obtenção dele ainda é comprometida por conta de ser a estrutura assim muito fina, muito bidimensional, aquela coisa toda, então é um pouquinho difícil aí a obtenção principalmente na parte industrial, não tanto na laboratorial, mas na industrial, para grande escala, ainda é um pouquinho difícil essa quebra. Provavelmente o Sheldon estava aí tentando uma separação dos grafenos assim de um modo mais fácil ou mais acessível. É claro que com a fita adesiva ainda é muito fácil, mas quando você pensa em escala industrial é muito assim dispendioso quando a gente pensa em larga escala. Então, naturalmente, ele deve estar pensando, de repente, o que eu faço no polímero? Também não vai servir lá para o grafeno? Possivelmente pode ter passado isso pela cabeça dele. É bem possível. Então, ele está querendo fazer assim, bem, vou pegar o que acontece no polímero e vou transferir para o grafeno. Pode ter acontecido isso, então. Por isso que ele cogitou esse pensamento da degradação dos polímeros. É bem possível ter acontecido isso. E como essa parte é bem assim, principalmente da obtenção do grafeno, ela é muito assim profunda e atualizada, então eu vou deixar para vocês o link na descrição, no primeiro comentário. O que vocês acharem primeiro, vocês podem estar acessando. Poder saber um pouquinho mais como essa obtenção, tanto a nível laboratorial, é o mesmo pegar a fita adesiva no grafite e resolve o problema. Vai no microscópio é bem tranquilo, mas já a escala na indústria já é um pouquinho mais assim, mais complexo, tem a esfoliação química, tem vários processos interessantes mesmo, mas um pouquinho complexos. Mas eu vou deixar na descrição para vocês vão entender melhor. Também, no caso da ligação da covalente dos polímeros, as quebras assim são dadas por vários meios, por reação química, pode ser por reações térmicas, enfim, até a despolimerização também, de pegar, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar o etileno, botar vários etilenos inicialmente, como eles eram como individuais, também tem esse processo de despolimerização. Então, assim, são várias assim, formas de estar aí fazendo essa quebra das moléculas, dos polímeros. Mas interessante, são ligações mais fortes, essas ligações covalentes entre moléculas são mais fortes, mas fazer essa quebra a nível prático é bem mais acessível do que fazer essa separação do grafeno, que é uma força mais fraca, mas para poder botar ele bonitinho como usar no dia a dia já é um pouquinho mais complexo. Agora uma perguntinha para o episódio sobre polímeros. Qual a semelhança e a diferença entre os polímeros e o grafeno? Letra A. Ambos possuem carbono, mas os polímeros se ligam por ligações covalentes entre si, enquanto o grafeno se ligam por força de Van der Waals. Letra B. Ambos se repetem, mas os polímeros são ligados por ligações de hidrogênio e o grafeno por atração magnética. Letra C. Ambos possuem a mesma ligação, mas diferem tamanho e massa. E letra D, não tem uma semelhança e a diferença é total. Vou deixar aí pensando para poder dizer a resposta. E a resposta é a letra A.
Ambos possuem carbono e a diferença é aquela que a gente já viu, né? Aquela diferençazinha que a ligação dos polímeros são entre moléculas, são covalentes, e a ligação do grafeno é a ligação intermolecular, é a força de Van der Waals. Então, se vocês escolheram a letra A, parabéns. Então, espero que vocês tenham gostado e continue curtindo, comentando. Fala aí para mim se, com respeito a essa análise da degradação dos polímeros, se faz realmente sentido o Sheldon ter feito essa reflexão aí, se faz sentido ele ter feito essas coisas que, inclusive, assim, eu ter exposto aqui dessa maneira também faz sentido também, esses pensamentos que ele possa ter tido também. Aí vocês podem estar falando aí pra gente também, tá bom? Se inscreva, curte, comenta e vai ter mais análises aí pela frente. Ok, pessoal? Então, obrigada aí e até mais.